Oi, pessoal, tudo bem? Estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no encontro número 93, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Vamos então começar o nosso estudo. 20.2 Missão dos Espíritas. Erasto, Paris, 1863. Não percebeis desde a formação da tempestade, que deve assolar o velho mundo e lançar no nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que colocaste a vossa fé em sua soberana justiça e que, como vós, como novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau cumprimento de suas missões e o modo como suportaram as suas provas terrestres. Iniquidade, aqui no texto, seria um caráter daquilo que não é equivalente. Então, neste Nesse slide, o texto enfatiza a percepção da iminente tempestade que se aproximará do mundo, causando a destruição das iniquidades terrenas. Aqueles que depositam sua fé na justiça divina, né, quero dizer, são clamados a louvar o Senhor e a proclamar a crença na reencarnação e na elevação dos espíritos, baseada no cumprimento das missões e na maneira como enfrentamos as provações terrenas. A tempestade que ele coloca aqui representa os desafios, as crises que enfrentamos em nossas vidas. No entanto, o texto acaba nos encorajando a manter nossa fé na justiça divina e a disseminar a mensagem da reencarnação e na evolução espiritual, o que nos convida a aprender com nossas experiências passadas e a buscar um crescimento moral e espiritual. Continuando. Sim, todos vós, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, observando os mundos espalhados pelo infinito, parti em cruzada contra a injustiça e iniquidade. Ide e derrubai o culto de bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum outro orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão com alegria as vossas palavras de consolo, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas armadas em vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender o seu rebanho contra os carrascos imuladores, que aqui ele quer colocar a imulação como a morte em sacrifício a uma divindade, chacina. Então o texto, aqui, esse texto ressalta a importância e o chamado para os verdadeiros adeptos do Espiritismo pregarem a palavra divina, mesmo diante das dificuldades e resistências que encontrarão. É um convite para que deixem de lado hábitos e ocupações fúteis, dedicando-se à propagação da mensagem espiritual. Um texto muito bonito isso aqui, né? Podemos dizer que essa convocação se aplica a nós, não necessariamente assim como missionários, mas como agentes de transformação em nosso entorno, trabalhando as pessoas que estão próximas a nós. Somos incentivados a transmitir valores como desinteresse, abnegação, abstinência, mesmo sabendo que nem todos estarão abertos para ouvir. Mas temos que fazer a nossa parte.
Ide, homens grandes, diante de Deus, que mais felizes que Tomé, credes sem precisar ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo sem jamais ter conseguido obter nada para vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, adiante, grandiosa falange da fé, e os enormes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mais pesada do que a mais pesada das montanhas. Entretanto, são os vícios da impureza que jazem no coração dos homens. Parti então com coragem para remover essas montanhas de atrocidades que as gerações futuras devem conhecer somente como lendas, como vós conheceis apenas superficialmente os períodos anteriores à civilização pagã. Bem, aqui o texto ele coloca o conteúdo aqui ele procura nos encorajar para que sejamos confiantes, mesmo sem ver tudo com os olhos físicos, e acreditar nos fenômenos espirituais, mesmo que não tenhamos experiências pessoais. Ele coloca que a fé é uma questão poderosa, capaz de superar montanhas. No entanto, as maiores barreiras estão dentro da gente. Bem, continuando aqui, sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos poderosos que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque é principalmente entre os mártires do trabalho, essa expiação terrena, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, pois esses receberão com cânticos de agradecimento e louvores a Deus, a consolação divina que lhe oferecerdes. E baixando a fronte, agradecerão pelo quinhão de aflições que a terra lhe reservou. Que a vossa falange se arme, pois de resolução e coragem, mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada. É preciso trabalhar. Então, o que ele coloca? Estamos vivenciando um momento crucial em que as revoluções morais e filosóficas estão prontas para se manifestar em todo o mundo. Aproxima-se o momento em que a luz divina brilhará sobre os dois planos, terrestre e espiritual. Nesse contexto, somos convidados a levar a palavra divina a todos, mesmo sabendo que os poderosos desdenharão. Não só os poderosos, né? Os incrédulos, os desinteressados, né? No entanto, são os pequenos e simples que acolherão essa mensagem, pois neles encontraremos o fervor e a fé. Cada ato de bondade e compaixão é uma forma de levar a luz divina aos corações. É através das vivências, no nosso convívio com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho, que temos a oportunidade de fazer a diferença e promover a transformação moral que esse mundo necessita. Não é fácil, mas temos que lutar para em prol desse objetivo, né? Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que ele vos confiou. Mas notai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos
se desviaram da senda. Observei atentamente o vosso caminho e segui a estrada da verdade. Perguntareis então, se entre os chamados ao Espiritismo muitos se desviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Responderemos, vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão, pelo número de aflitos aos quais levarão a consolação. Vós os reconhecereis pelo amor ao próximo e pela sua abnegação e altruísmo. Enfim, pelo triunfo dos seus princípios, pois Deus quer a vitória da sua lei e aqueles que a seguem são seus eleitos, a quem será dada a vitória. Mas os que falsificarem o espírito dessa lei para satisfazerem a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. Forte, né? Então, o que que acontece? Ao refletirmos sobre os desvios que ocorrem entre os chamados e os vários chamados que obtemos, somos convidados a observar atentamente nosso próprio caminho e seguir a estrada da verdade. Mas como identificar aqueles que estão no bom caminho? Podemos reconhecê-los pelos princípios da verdadeira caridade que professam e praticam. No cotidiano, podemos vivenciar essa busca pela verdadeira caridade ao dedicarmos um tempo para ouvir aquele que precisa desabafar, ao oferecermos nosso apoio a um amigo em dificuldades, ou para praticarmos pequenos gestos de gentileza no ambiente de trabalho. Nós todos, sempre temos oportunidade de praticar os princípios da verdadeira caridade. Quando a gente fala caridade, muitas vezes a gente pensa, poxa, de que forma que eu posso contribuir doando alguma peça de roupa, participando de alguma produção de marmitas, sopa? É óbvio que isso tudo é muito importante, mas não é tudo. Ou melhor, não se restringe a isso. A verdadeira caridade, como acabei de colocar, é oferecer nosso apoio a um amigo em dificuldades, é ouvir um colega de trabalho, é ter um olhar sensível para pequenas situações da vida, né? 20.3 Os Trabalhadores do Senhor, o Espírito da Verdade, Paris, 1862. Estais no tempo do cumprimento das profecias anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que o da caridade. Suas jornadas serão pagas 100 vezes mais do que o esperado. Felizes serão aqueles que disserem aos seus irmãos: trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços para que o Senhor encontre o trabalho terminado quando chegar. Pois a estes o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons trabalhadores, vós que fizestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para não deixar a obra inacabada. É isso, meus amigos. Felizes serão aqueles que se unirem aos seus irmãos, compartilhando esforços e colaborando para que a obra esteja concluída quando o Senhor chegar. É importante deixar de lado orgulho, ressentimento, discórdia, unindo-nos em prol de um propósito maior. No dia a dia, podemos vivenciar essa união de esforços que eu estou citando, colaborando em projetos comunitários, como eu acabei de colocar, né? Ou então estendendo as mãos, ou os olhos, os ouvidos a quem precisa, né? Mas infelizes daqueles que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Eles clamarão: graça,
graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e que recusastes a lhes estender as mãos, que esmagaste o fraco ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graça, vós que buscastes vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes pertencem àqueles que não houverem pedido as recompensas terrenas. É isso aí. Ai daqueles que por brigas e desentendimentos atrasarem o progresso. A tempestade chegará e os levará no turbilhão. É isso que o texto coloca. Eles clamarão por piedade, mas o Senhor lhes dirá: por que pedem ajuda se não tiveram compaixão por seus irmãos? Por que recusaram estender a mão aos mais fracos? Buscaram apenas prazeres terrenos e satisfação do ego. Vocês já receberam a sua recompensa, conforme desejavam. Não tem mais nada a pedir. A recompensa verdadeira está em estender a mão, ser compassivo e construir uma comunidade unida e amorosa. Deus, neste momento, faz a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou aqueles que têm apenas a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos trabalhadores corajosos, pois aqueles que não recuaram diante da tarefa é que ele irá confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. É isso. Deus conhece os verdadeiros corações, né? Aqueles corações sinceros, e distingue aqueles que verdadeiramente se dedicam de quem apenas finge. Ele não permitirá que os falsos usurpem as recompensas dos trabalhadores corajosos. Aos que não recuaram diante das tarefas, ele vai confiar a responsabilidade mais desafiadora. É importante lembrar que a posição social ou o reconhecimento terreno não são os verdadeiros critérios de sucesso. O valor reside na dedicação autêntica, na retidão de intenções e na busca do bem comum. É isso, meus amigos. Assim a gente finaliza o capítulo 20 e no próximo encontro a gente entra no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Um assunto muito interessante, né? Um capítulo bem com, com abrangência muito rica para a gente trabalhar. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a vida de cada um.